Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar sobre um anime que muitas pessoas pediram que eu fizesse um vídeo a respeito, One Punch Man. Então hoje eu queria falar um pouquinho a respeito dessa série. E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. Eu vejo que muitos de vocês que acompanham o canal ainda não se inscreveram, então se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito grato. E pessoal, novamente, desculpa aí se minha voz estiver um pouquinho rouca, um pouquinho diferente, porque eu ainda tô um pouquinho resfriado e eu acabei mexendo com móveis hoje, porque eu comprei alguns móveis novos, então eu acabei respirando muita poeira, então desculpa aí se minha voz estiver um pouquinho diferente. Mas, de qualquer forma, vamos lá. E eu já vou esclarecer desde já que eu não sou nenhum especialista em One Punch Man. Eu assisti a série somente uma vez em japonês com legenda em português, só para esclarecer exatamente a forma que eu assisti. Então eu não vou saber o nome de vários personagens, porque, como eu disse, eu assisti somente uma vez para fazer essa análise. Eu gostei da série, mas se eu cometer alguma gafe, se eu cometer algum erro dentro do universo, se eu não souber alguma informação, me desculpem, mas eu não fui muito atrás para descobrir, justamente porque eu quero partir já pro próximo anime, que eu tenho uma lista bem grande de animes que eu quero assistir esse ano de 2019. Então desde já eu peço para vocês que conhecem, que curtem esse gênero, que digam aqui nos comentários qual anime vocês querem que eu assista depois desse. E One Punch Man conta a história do Saitama, que é um herói extremamente poderoso, que é um herói que não tem desafios mais. Ele derrota literalmente todos os inimigos dele com somente um soco. A história é basicamente essa, ele mora na cidade Z. É bem interessante esse universo porque as cidades são chamadas por letras, né? Cidade Z, cidade A, cidade B. E a gente não sabe exatamente quais são os limites desse universo, pelo menos eu não sei, porque eu não li o mangá, mas se vocês souberem também digam aqui nos comentários, porque deu a entender que é um mundo extremamente pequeno com somente algumas cidades. E a gente acompanha, como eu falei, o Saitama e o seu discípulo, que é o Genos. E o Genos lembra ali o Homem de Ferro, um cara extremamente poderoso, é um ciborgue, né, melhorado, é um robô ali, e ele é muito poderoso mesmo, mas ele não consegue chegar aos pés do seu mestre. E uma coisa que eu achei interessante na série é que existe quase que uma rede social ali dos heróis, que você faz o seu cadastro e você entra em categorias de heróis. Você começa como um herói classe C, evolui para classe B, depois classe A e finalmente a classe S. A gente vê que o Genos está na classe S porque eles fazem umas provas ali e eles são encaixados em categorias diferentes. O Genos entra na classe S e o Saitama, curiosamente, entra na classe C, que é a classe mais baixa. Então, é muito engraçado em alguns momentos a gente ver o Saitama tendo que correr atrás de bandidinhos de rua ali para conseguir subir de nível. E o melhor ponto da série de longe é o tom. Eu achei que o tom se encaixou muito bem, eles conseguem fazer uma sátira ao mesmo tempo que eles conseguem utilizar de forma extremamente positiva vários clichês do gênero de super-heróis, de outros animes e etc. E eu acho que eles acertam também nos vilões. Eles conseguem explorar um espectro muito grande de vilões, eles exploram vilões mais caricatos, uma mulher que controla mosquitos ali, ele enfrenta gigantes, gigantes mesmo, literalmente um cara do tamanho da cidade, ele enfrenta monstros como estilo Godzilla, kaijus ali, monstros enormes, ele enfrenta monstros mitológicos que parecem saídos ali de uma história do Cthulhu. No episódio que eu particularmente achei o mais legal da série, que é do Senhor das Profundezas ali, que é o Rei dos Oceanos, que é extremamente poderoso também, e a gente acha como espectador que em algum momento o Saitama vai encontrar um desafio na série, e a gente vê, eu não vou falar se até o final isso acontece, mas pelo menos nos primeiros vilões isso não acontece. A gente vê o Senhor das Profundezas lá literalmente destruindo todo mundo e ele novamente consegue derrotar o cara com somente um soco, dando nome para o personagem One Punch Man. E o que é mais curioso é que ele não consegue a notoriedade que ele merece, ele não consegue virar um herói de extrema popularidade porque ele é tão poderoso que todo mundo acha que ele está mentindo, todo mundo acha que ele está forjando aqueles feitos. Ele inclusive destrói um meteoro com um soco só e todo mundo acha que foi uma fraude, todo mundo acha que ele mentiu e que ele está usando outros heróis para conseguir fazer fama.
E a série até tem um vilão que dura alguns episódios, que é o Dr. Genos, se eu não me engano, que ele tá criando esses monstros que estão atacando a cidade Z, que já foi praticamente abandonada. E outro aspecto que eu adorei dessa série, eu tô chamando de série, mas entendam anime também, porque muitas pessoas podem questionar nos comentários que eu tô falando série, mas não é uma série, é um anime, como falaram quando eu tratei a série Death Note. E outro aspecto que eu gostei bastante na série são as animações. Eu achei que a animação, ela também explora várias coisas diferentes. A gente vê em momentos a animação extremamente bobinha, a gente vê o Saitama parecendo um desenho animado bem infantilzinho ali para crianças, e no momento que ele vai lutar, no momento que ele tá nos momentos mais tensos, a gente vê aquela animação bem badass mesmo, aquela animação bem foda que a gente tá acostumado a ver em outros animes, como por exemplo Dragon Ball Z, Dragon Ball Super e etc. E eu conheci o personagem do Saitama primeiramente pelos memes que existem e comparações entre o Saitama e o Goku. Muitas pessoas discutem quem é o mais poderoso e, como eu falei, eu descobri o personagem através desses posts, e eu, depois de assistir a série, eu devo concordar que o Saitama é mais poderoso, porque eu acho que o Goku, ele sempre passa dificuldades, e é um ponto extremamente positivo de Dragon Ball, é que o Goku sempre tem que sobrepor várias dificuldades. Enquanto isso, a gente viu o Saitama enfrentando possivelmente o ser mais poderoso do universo ali, um cara que envolvia inclusive uma profecia, e em momento algum ele passa grandes dificuldades, em momento algum a gente vê ele correndo qualquer risco. Então, dentro do universo de One Punch Man, ele é sim mais poderoso do que o Goku dentro do universo de Dragon Ball. Isso, na minha opinião, obviamente quem conhece mais aí desses assuntos vai saber os feitos de cada um, vai saber quem fez coisas mais grandiosas e etc. Mas eu acho que se a gente comparar as duas séries, a gente não tá nem próximo de ver o limite dos poderes do Saitama. E a série também faz várias homenagens a filmes de super-heróis, a outros heróis e a outros animes. Como eu falei anteriormente, tem um vilão que chama Vaccine Man, é o Homem Vacina, que ele parece muito com o Piccolo, tem um herói que parece com o Chapolin Colorado, tem vários e vários personagens que remetem a outros personagens que a gente já viu anteriormente, principalmente o vilão final, que lembra bastante o Freeza, e ele vai se transformando e ficando cada vez mais poderoso. E até o visual dele, em alguns momentos, principalmente a luta final também, remete bastante a Dragon Ball. Eu gosto muito quando uma série, quando um filme consegue fazer isso, mais ou menos como Deadpool fez. Não só Deadpool critica, de certa forma, utilizando o humor, os outros filmes de herói, como ele também se aproveita dos clichês do gênero. E eu acho que One Punch Man conseguiu fazer isso também. Tem alguns episódios que ficaram um pouquinho abaixo das expectativas pra mim, como uma série de somente 12 episódios, de somente uma temporada. Eu acho que poderia ter tido mais ação, principalmente nos primeiros episódios, mas eles estavam evoluindo essa história do Saitama, tentando se registrar como um herói. O único ponto, se eu tivesse que criticar alguma coisa a respeito da série, é a população da cidade. Eu entendo em termos narrativos, porque a população não gostar do Saitama, não acreditar no Saitama, é uma estratégia narrativa legal para manter a história envolvente, mas eu acho que a população é extremamente idiota, porque eles estão literalmente vendo ele derrotando aqueles inimigos, e mesmo assim eles acham que ele é uma fraude. Então, em alguns momentos, a população parece ser muito burra, e eu acho que eles poderiam ter desenvolvido um pouquinho melhor, como eles fizeram no último episódio, que ninguém consegue ver a luta final, então eles nem sabem que o Saitama estava ali no meio. E curiosamente, antes de vir aqui gravar esse vídeo, eu dei uma pesquisada rápida só para ter uma ideia se eles planejavam lançar uma segunda temporada, e na verdade a segunda temporada começou a ser lançada 10 dias atrás, bem coincidência mesmo. Foi mais ou menos o período que eu comecei a assistir One Punch Man na Netflix. Eles estavam lançando a segunda temporada lá no Japão. Então, só para concluir, One Punch Man é uma série envolvente que prende no decorrer dos 12 episódios. Eu não recomendo para todo mundo. Eu particularmente gostei mais do estilo de Death Note, que eu acho que é um estilo um pouquinho mais dramático do que o tom cômico de One Punch Man, mas eu acho que as duas são muito boas. E a série conseguiu criar um universo bem legal que eu com certeza quero ver mais a respeito e quero descobrir mais de como essas regras funcionam, como essas cidades são chamadas de letras, por que existem tão poucas cidades nesse universo. E se você sabe as respostas para essas perguntas que eu estou fazendo, não deixem de dizer aqui nos comentários
que eu vou responder todos vocês. Então, pela criatividade visual, pela criatividade das animações e principalmente pela criatividade dos vilões, que, como eu falei, em alguns momentos lembram vilões de Liga da Justiça, em outros momentos lembram vilões de Dragon Ball, em outros momentos lembram os grandes kaijus aí que o Japão tanto adora, e principalmente pelo desenvolvimento do personagem, que eu achei interessante, a evolução dele como herói, a população recusando ele e etc. Eu dou pro anime One Punch Man 4 estrelas. Então, galera, frisando novamente, eu assisti pela primeira vez One Punch Man essa semana, então me dá um crédito aí se eu cometi alguma gafe, se eu falei alguma besteira enorme a respeito da série, porque eu não sou nenhum especialista e eu não vou ficar pesquisando muito a respeito, porque eu já quero partir para a próxima. Então, galera, só lembrando vocês, não esqueçam de me recomendar qual é o próximo anime que vocês querem que eu analise aqui no canal. Digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.